Falta pouco para o país explodir em confetes e serpentinas durante o carnaval que se aproxima. Porém, aliada à empolgação da festa, a atenção aos cuidados com a saúde também precisam aumentar nesse período. Doenças sexualmente transmissíveis, antigamente chamadas de doenças venéreas, são aquelas que a pessoa contrai ao ter contato sexual com alguém que já tem uma DST. Causadas por vários tipos de bactérias e vírus, são mais de 20 doenças sexualmente transmissíveis, que atingem homens e mulheres de ambas as idades, etnias e classes sociais. Os principais, os mais graves, são aqueles que não têm cura. HIV, hepatite B, hepatite C, herpes. Agora, os mais comuns são os que promovem corrimentos, como gonorreia, clamídia, o próprio herpes. Hoje, existe um público mais afetado? Hoje em dia não tem mais público-alvo. Aquelas pessoas que são sexualmente ativas, que têm mais de um parceiro, que são mais jovens, são as que são mais afetadas. Mas hoje em dia até os heterossexuais que estão casados, eles têm esse risco. Se o marido não for monogâmico, a esposa não for monogâmica, o menor risco é para aqueles casais que são totalmente monogâmicos. E aí sim, o risco é menor, mas hoje em dia não há mais esse público-alvo. Mas como eu te disse, o público mais jovem, que normalmente não é casado, que tem vários parceiros sexuais, esses são os mais comuns de nós localizarmos. Doutor, algumas doenças sexualmente transmissíveis, elas estão relacionadas a algum tipo de câncer? Sim. O HPV, que é um dos vírus, né, que causa DST, que é o papilomavírus humano, ele pode promover câncer de colo uterino, câncer de vagina e câncer de vulva. E para isso é preciso as mulheres rotineiramente, a cada ano, procurar o ginecologista para fazer sua prevenção, que a gente chama de prevenção do câncer de colo uterino. Que na realidade não é só a prevenção do câncer do colo, a prevenção também do câncer de vagina e de vulva. E eis a importância de você estar sempre no médico. E o HPV também pode promover câncer de pênis nos homens, câncer de laringe, tá certo? Então realmente pode promover câncer, sim. A gestante, ela pode passar algum tipo de doença sexualmente transmissível para o seu bebê? Pode sim. Pode ser tanto durante o parto, né? E na gravidez em si, tá certo? Algumas doenças elas são mais transmissíveis quando elas são adquiridas no primeiro trimestre da gravidez, nos primeiros 3 meses. Outras doenças são mais transmissíveis nos últimos 3 meses da gravidez e durante o parto também, como a HIV, a HPV, a herpes, tá certo? Pode sim ser transmitida para o filho e acabar gerando problemas neonatais, né? Inclusive com a morte do bebê. A quantidade de pessoas que vem contraindo doenças sexualmente transmissíveis, ela vem aumentando? Não, a gente observa que realmente vem aumentando, apesar da informação, nós observamos cada vez mais. Apesar das propagandas de camisinha e tudo, o público jovem vem aumentando, nós vemos que o Brasil, o número de jovens é muito grande, né? Principalmente nessas festas, no carnaval, onde eles ingerem bebida alcoólica, então parece que eles esquecem um pouco dos padrões, das coisas corretas e acabam evitando a camisinha, acabam multiplicando os parceiros nesse momento. Então, assim, principalmente nessas fases de Natal, Carnaval, Semana Santa, há esse aumento de DST. E cada vez você observa mais, não tem uma diminuição dos casos, infelizmente. Adolescentes e adultos jovens são os maiores alvos das doenças sexualmente transmissíveis. Isso porque eles mantêm relações sexuais mais frequentes e com mais parceiros. Você pode estar com uma doença sexualmente transmissível, não apresentar sintomas e mesmo assim a passar para outra pessoa. Por isso, os testes são fundamentais. Ainda que algumas doenças sexualmente transmissíveis tenham cura, outras acompanham a pessoa por toda a vida. Podem causar grandes danos físicos, mentais e à qualidade da vida da pessoa. Alguns especialistas acreditam que quem tem uma doença sexualmente transmissível tem maior facilidade de contrair o HIV, vírus que causa AIDS. O HIV é uma doença que infelizmente não tem cura, né? Que pode ser prevenível através do uso da camisinha e que muitas pessoas hoje em dia não estão valorizando. O tratamento ele é feito de maneira... ultimamente as medicações são muito modernas. Hoje em dia há uma qualidade de vida nas pessoas que têm HIV, mas o ideal é que se evite, né? Então, todo cuidado é pouco. HIV, você não vê a pessoa que tem HIV, hoje em dia HIV não tem cara. Às vezes você vê pessoas que aparentemente estão totalmente saudáveis e são portadoras de HIV. Existe um tabu relacionado ao uso de preservativo no sexo oral. Eu queria saber quais são os riscos reais disso. Se houver algum ferimento na boca de quem está fazendo o sexo passivo e ferimentos no pênis também pode transmitir. Tanto através do líquido, do sêmen,
como se houver ferimentos tanto no pênis como na boca, tá certo? Então Sêmen e ejaculação, cara. Ejaculação, caso de ejaculação, mas existem doenças que não precisam ejacular para transmitir, por exemplo, a herpes, o HPV, a sífilis. Se houver algum ferimento aberto ali, pode haver transmissão para a boca, que a boca é uma mucosa, então as bactérias entram com mais facilidade. Então, doutora, eu já ouvi falar sobre o uso de espermicida durante o sexo oral, que no caso mataria germes, vírus. Isso é eficaz ou não? Pois é, o espermicida, ele atinge o espermatozoide, tá certo? Ele não protege contra os vírus, contra as bactérias. Então, assim, hoje em dia, nós quase não indicamos espermicida, justamente porque não há essa barreira contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, ele destrói realmente só os espermatozoides e só o espermicida ele não protege adequadamente. Por isso, você tem que associar algum outro método, ou um diafragma, ou a camisinha, tá certo? Ou o capuz cervical, mas realmente ele não destrói nem fornece barreira contra as DSTs. Lavar os genitais com água e sabão após o ato sexual impede a transmissão de alguma doença sexualmente transmissível? O banho, o asseio antes da relação sexual pode ajudar alguns aspectos de evitar infecções do trato urinário, infecções urinárias, tá certo? Agora, DST, não. Você lavar aquela área ali não vai impedir que você adquira uma DST. Se aquela pessoa tiver alguma úlcera, ou uma bolha, ou um corrimento, algo que seja alguma doença sexualmente transmissível, a limpeza antes não vai proteger. O que vai proteger é o tratamento e o uso de camisinha, né, para servir de barreira contra essas bactérias. As doenças sexualmente transmissíveis, elas podem causar problemas sérios à saúde por toda a vida da pessoa? Tem doenças que são curáveis, que são tratáveis, mas que se você não tiver o diagnóstico nem o tratamento precoce, pode promover várias sequelas, como por exemplo, infertilidade nas mulheres, dor pélvica crônica, o próprio câncer de colo, de útero e de vagina, tanto morte fetal, tá certo? E outras doenças que podem acontecer, como ardência na urina, tá certo? Dores durante a relação. Mas doenças, as principais sequelas são as mais importantes que eu falei, né? Que é a dor pélvica crônica, paciente com dor abdominal e pélvica por muito tempo, e infertilidade e os cânceres. Então, para finalizar, eu queria que o doutor deixasse um recado aí para o pessoal que vai curtir o carnaval. Nunca rotular a pessoa, aparentemente ela pode estar saudável, mas pode ter alguma DST escondida. Outra coisa importante, a camisinha, ela não protege de todas as doenças. Existem doenças que são transmitidas só por via sexual, mas existem outras doenças que são transmitidas pelo contato íntimo, como por exemplo, a herpes, a sífilis, o HPV, o conhecido como chato, que é o piolho, tá certo? A escabiose, que é conhecido como a sarna. Então, às vezes, o próprio contato íntimo também transmite algumas doenças que não são exclusivamente sexualmente transmissíveis, mas podem ser transmitidas. Então, realmente escolher bem um parceiro, utilizar todos os tipos de prevenção possível, utilizar adequadamente a camisinha, porque também se a camisinha não for colocada adequadamente, ela pode romper durante a relação e aí tanto promover uma gravidez como produzir uma doença sexualmente transmissível. Então, realmente é isso, é tentar escolher bem um parceiro e usar todas as prevenções possíveis para poder curtir bem o carnaval.